Olá galera, bem-vindo ao mundo da filosofia. Estamos começando mais uma aulinha hoje de filosofia e o nosso tema hoje é Revolução Científica. Galerinha, esse tema é extremamente importante porque a Revolução Científica ela se inicia no período medieval e dá início a uma nova forma de pensar, uma nova forma de configurar a visão de mundo em relação à filosofia medieval. O mais importante que a gente tem que perceber aqui é a mudança de pensamento, ou seja, eu saio de um período que é caracterizado pelo teocentrismo, onde Deus é que define, Deus é que vai explicar aí os fenômenos naturais, os fenômenos de conhecimento. É um período dominado aí, como a gente viu, pela doutrina da iluminação de Santo Agostinho, que se estende aí até o século XII e XIII, depois com um período de conhecimento aí determinado por Tomás de Aquino, de grande influência aí pela escolástica, e agora a gente está mudando esse modo de pensar. E a Revolução Científica, ela se inicia exatamente junto com o Renascimento. Por isso que a gente vai classificar o Renascimento como um período de transição. Então vamos lá para o nosso primeiro item da aulinha de hoje, que é justamente o nosso querido e amado Copérnico. Copérnico foi um astrônomo polonês muito importante aí, e ele vai trazer para a discussão aí do início da Revolução Científica a questão de Ptolomeu. Ptolomeu, vocês sabem, ele é um pensador lá do período medieval, e é ele que vai explicar a teoria geocêntrica, é ele que vai dizer, que vai dar base, fundamento para a certeza de que o mundo era constituído como a Terra ao centro do nosso sistema e o Sol e os outros planetas girando em torno dela. Ora, isso vai ser classificado pela Igreja como um dogma de criação, ou seja, o mundo foi criado exatamente como está descrevendo aí o nosso querido Ptolomeu, e Deus vai ser o ponto fundamental para justificar esse modo de criar. Mas aparece o nosso querido amado Copérnico e ele vai contestar essa visão geocêntrica, ele vai contestar a visão de Ptolomeu, vai afirmar exatamente que o mundo é heliocêntrico. Como vocês podem observar aí nesta figurinha linda, maravilhosa, os planetas estão alinhados em torno do nosso Sol. Então é o Sol o centro do nosso universo, e os planetas agora orbitam em volta desta estrela, orbitam em volta do Sol. Pois bem, isto não tem nenhum problema. Copérnico disse a sua teoria, contestou Ptolomeu, porém, para a Igreja, para a Inquisição, que já rolava ali no final do século XII, início do século XIII, vai trabalhar justamente as questões que afirmam a leitura das interpretações sagradas, ou seja, da Bíblia. A Inquisição vai justamente dar uma pegada, perseguir o nosso querido amado Copérnico, justamente porque quando ele afirma que o nosso sistema tem o Sol como centro, ele está também afirmando, dizendo para Deus que Deus não criou o universo daquele jeito, ou seja, ele está contestando, ele está falando: Deus, meu caro amigo, meu caro colega, o universo que você criou não é um universo onde a Terra é o centro e os outros planetas giram em torno dela, mas é ao contrário, é o Sol que é o centro do nosso sistema e os planetas giram. Ou seja, nosso querido amado Copérnico está contestando a criação divina, e por isso ele vai para a fogueira. This is hilarious. So you're the boss and the electrician and the janitor. Must be a killer Christmas party. Don't get drunk, though. One of you might need a ride home. Outro cara importante da Revolução Científica, que vai mudar o modo de pensar, que vai contestar os dogmas medievais, é o nosso querido Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele não era astrônomo, ele não tinha aí nenhum conhecimento profundo da matemática, senão o necessário 2 mais 2 igual a 4, mas
Giordano Bruno tinha uma visão, uma teoria. Ele dizia que o universo era infinito e mais, ele dizia que era composto de infinitos elementos, ou seja, o universo era vasto e não era fechado em torno de si mesmo, como já afirmava lá a teoria do nosso querido amado Aristóteles e confirmada depois por nosso querido Ptolomeu e mais ainda assinada embaixo por Deus. Deus colocou tudo isso desse jeito e agora aparece essa cambada de filósofos, essa cambada de astrônomos, tudo duvidando daquilo que Deus havia criado. Por isso, meus amiguinhos, Giordano Bruno, junto com Copérnico, foi queimar no fogo do inferno, foi parar na fogueira. Porém, nem tudo está perdido nesse mundo moderno, nem tudo está perdido nesse mundo medieval. Vai aparecer a figura do nosso querido, amado Galileu. Você sabe quem é Galileu, meu amiguinho, minha amiguinha? Who's your connection? You sound like a cop to me. Who's your connection? Pois bem, Galileu é o grande astrônomo, é o homem da experiência, é o homem da observação e mais ainda, presta atenção, ele é o homem da matemática. É ele que confirmou que para se fazer uma boa observação, para se conhecer os fenômenos da natureza, temos que observar, temos que reproduzir os fenômenos em laboratório, se possível, e temos ainda que demonstrar este fenômeno matematicamente. Portanto, auxiliado pela geometria e pela aritmética, Galileu vai confirmar e introduzir a matemática como forma de demonstrar os fenômenos físicos. Lembre-se, olha lá que bonito, Galileu está dando continuidade a um projeto que se iniciou lá na filosofia antiga com o nosso querido amado Pitágoras, isto, o pai da matemática, aquele cara que faz com que você conheça aí o teorema de Pitágoras, aquela questão do triângulo. Então, Galileu vai dar continuidade ao projeto de Pitágoras e vai continuar confirmando que na natureza tudo é número. Lembre-se, esse projeto está se iniciando, período moderno. Ele começou lá atrás no período clássico, deu um tempinho ali no período medieval e agora ele começa com a corda toda. Estamos mudando a forma de pensar das pessoas no período moderno. Já não somos teocêntricos e agora nós somos antropocêntricos, ou seja, os homens estão definindo o que são as coisas no mundo. E Galileu vai participar desse projeto com a sua experiência, com a sua reprodução dos fenômenos e com a sua matematização. O nosso próximo filósofo importante é o nosso querido amado Francis Bacon, considerado, junto com Descartes ali, o pai, o fundador da ciência moderna. Descartes vai ser considerado o fundador da filosofia moderna. Nós vamos ver ele daqui a pouquinho. Mas vamos falar do nosso querido Francis Bacon. Bacon não é inventor do baconzitos, infelizmente, mas acho que deve ter sido inspirado nele, porque baconzitos é uma delícia. A filosofia de Francis Bacon também é uma delícia, é um sabor, é maravilhoso estudar as obras de Francis Bacon. Mas, pois bem, vamos falar um pouquinho desse cara aí. Esse cara aí é fundador da ciência moderna e é o cara que vai ratificar aquilo que foi dito a respeito da indução. Lembre-se, a gente começa lá com o processo de observação de Copérnico, depois a gente passa com a reprodução de algumas experiências por Galileu e agora Francis Bacon vai demonstrar que a indução é a melhor forma de se reproduzir os fenômenos, de criar leis que possam compreender o que é a natureza. Portanto, Francis Bacon vai trazer para nós a indução, a observação e mais, vai fazer uma crítica ao pensamento clássico, principalmente a Aristóteles e a Platão. Ele vai ratificar com as suas obras Nova Organum e Nova Atlântica o que é conhecer no período moderno. Portanto, ele está dando as bases para que a gente produza aí métodos para conhecer, usando a razão e a observação. Lembre-se, amiguinhos, de novo eu reforço para vocês, o conhecimento agora está sendo dado pelo homem. Não perca isto de vista, porque isto é fundamental no período moderno. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa pessoa, dessa figura que você está vendo aí, René Descartes. René Descartes é o pai do
racionalismo é o pai do pensamento analítico. Ele tem 2 obras fantásticas, maravilhosas, que é o Discurso sobre o Método e Meditações. No Discurso sobre o Método, que eu recomendo que você leia, ele vai estabelecer a base da análise científica do pensamento analítico, como é que eu devo proceder para ter conhecimento. E isto vai ser o fundamento de toda a ciência do período moderno. Então, o método analítico é justamente eu encontrar uma verdade, uma clareza, uma distinção do fenômeno que eu estou analisando. Se eu não encontrar, portanto, eu devo fazer a análise desse fenômeno, que é justamente dividir o objeto em quantas partes possíveis e necessárias e linkar ali as suas correntes, partindo do elemento mais simples ao mais complexo. Em seguida, eu devo ordenar este conhecimento, pôr em ordem, pôr em sequência, classificar. E, por último, eu devo enumerar esse fenômeno para que eu possa ali ter toda a distinção de cada fase, de cada elemento que conhece, busca conhecer este fenômeno. Lembre-se, toda vez que eu tento buscar um fenômeno, eu tenho que conhecer causa e efeito. Então, estou aí tentando dividir este fenômeno em várias partes, elencar os elementos mais simples até chegar aos elementos mais complexos. Então, René Descartes será aí o grande racionalista e também será o grande pensador da afirmação. Nós vamos ver isso numa outra aula. Penso, logo existo. Lembre-se, por que René Descartes entra para a história da filosofia e para a história da ciência moderna, meu amiguinho e minha amiguinha? Por quê? Porque é a primeira vez que um homem, que um humano, consegue explicar a sua existência sem recorrer a Deus, embora Descartes vá afirmar que Deus exista. Pois bem, o Descartes, ele é o cara que vai idealizar justamente o modo como você vai fazer ciência. E lembre-se, para a gente ter o Descartes sempre em mente, basta olhar esta tabelinha periódica e você verá toda a metodologia científica de Descartes. Note que ela está analisada, ou seja, dividida em quantas partes possíveis e necessárias. Note que ela está em ordem, partindo de um certo ponto mais simples para o mais complexo, e note que ela está enumerada. A enumeração da nossa tabelinha periódica é pelo número atômico. Vejam que o projeto pitagórico continua andando. O projeto está, estamos transformando a natureza em números, tudo é números. Seguindo o nosso último importante pensador do período moderno da Revolução Científica, o que vai colocar um baque, encerrar o assunto, a coisa está pronta, a coisa está feita, Pitágoras tinha razão, será o nosso querido amado Isaac Newton, o pai da física moderna, o homem que pensou a gravidade e a órbita dos planetas. Pois bem, Isaac Newton, ele parte, claro, por ser um cientista, por ser um filósofo, ele parte da filosofia experimental. O que significa dizer isso, professor? Pelo amor de Deus, filosofia experimental é aquela que acredita que a observação é o ponto principal para o conhecimento. E dali eu começo a deduzir como se procede os fenômenos, ou seja, como é que são as causas. E mais, eu consigo, a partir desse movimento de percepção das causas e observação, demonstrar como esses fenômenos ocorrem. E como é que eu faço isso? Fórmulas de física. Isto mesmo, cada formulazinha de física é um modelo ontológico de como um fenômeno se realiza na natureza e quais forças e quais elementos são necessários para compreender. E aí você coloca a formulazinha lá e tenta resolver a questão do seu fenômeno. Aí a dimensão matemática se expande pelo século XVIII, século XIX, toma conta da biologia, toma conta da física, toma conta da astronomia, toma conta da química, e tudo se transforma em números. E hoje nós somos guiados e direcionados por números. Lembre-se, você está me assistindo aqui, por quê? Porque existe atrás toda essa tecnologia que nós estamos usando, um código binário, um código numérico que permite com que isso aconteça. Ou seja, meu querido amado Isaac Newton, concluindo o projeto pitagórico, deu ênfase de que na natureza tudo é número. Mas, lembre-se, a filosofia moderna, a ciência moderna, a revolução científica trouxe problema para nós.
todo problema para a compreensão da natureza. Primeiro, porque ela reduziu todos os fenômenos em leis que fazem demonstração, como é o caso, por exemplo, em leis que atuam na natureza, como é o caso, por exemplo, da nossa querida tabela periódica. A tabela periódica é o que é? A natureza toda colocada, socada dentro de uma tabelinha. E ali os nossos queridos cientistas tentam explicar o que está acontecendo. Isto é o nosso problema, é o reducionismo, ou seja, todos os elementos que ali se encontram, que ali se chocam, ocorrem tal como a ciência previu, ou há a contingência, ou seja, ou há o acaso, ou há o mistério da natureza que resolve problemas que o homem ainda não conseguiu resolver. Este é o nosso problema, o nosso primeiro problema em relação à ciência moderna. O segundo problema é justamente a matematização. Isso significa o quê? Tudo são números. As pessoas são números. Os pensamentos são números. A vida é número. Pare para pensar, pare para perceber. Será que estamos todos sendo guiados por números? Este é um problema grande do período moderno que traz para nós na contemporaneidade. E por último, o nosso terceiro problema é justamente a contingência, a mecanização da natureza e das coisas que estão no mundo contemporâneo. Hoje o ser humano ele não é visto como um todo, ele é visto em parte. Você, para tratar de um problema no dedão, você vai no médico que cuida do dedão. Para tratar da perna, você vai no médico que cuida da perna, do coração. E só que nós não somos essas partes, essas especializações. Aliás, diga-se de passagem, se amanhã houver uma mutação humana e nós nascermos somente com uma perna, ou seja, o trabalho desses especialistas será reduzido. E se nascermos sem dedão, também. Pense nisso, meu querido e amado amiguinho. Pois bem, estamos terminando mais uma aula do Mundo da Filosofia. Agradeço a sua participação, agradeço as curtidas, os comentários e qualquer dúvida, entre em contato. Galerinha, até lá!